Por melhor que você seja como profissional na sua área, se você não souber vender o seu negócio provavelmente não vai ter o resultado que você gostaria. E como você criar o desejo no cliente, às vezes até algo realmente tem que pensar fora da curva, e como você falou, né? Porque o seu negócio, a pessoa ela compra, é a ideia e a pessoa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Xcodecast. Depois de avaliar aqui o cabelo da mulherada que está aqui hoje, porque elas estavam super preocupadas se estava tudo no tom. Sejam bem-vindos a mais um Xcode, o código do mercado. Hoje nós vamos ter um podcast simplesmente sensacional. E eu estou aqui hoje com a minha sócia, Kátia Alexandre. O que a gente tem para hoje, Kátia? Então, sejam todos bem-vindos ao Xcode. Aqui a gente revela os segredos da alta performance e o que move grandes empreendedores. E hoje nós temos uma convidada muito especial que realmente revoluciona o mundo das vendas, a Érica Crivatelli. Crivellari. Ai, Mas tá bom. Não, calma! Não pode. Vamos não cortar. Tem problema. Teve uma pessoa que me apresentou e falou assim, nossa, esse nome é muito chique. Eu falei, é igual Silva na Itália. É muito elegante, né? Calma aí, gente. Vamos voltar aí. Não, tá sem problema. Vamos assim. Nome não se erra. Crivellari. Aproveitando que nós estamos no início, sigam as nossas redes sociais com o nome certinho da Érica, que vai aparecer aqui embaixo. Nós vamos soletrar aqui. Sigam as nossas redes sociais. Você que quer sugerir temas, momentos, compartilhar. Se você achar que faz sentido para você, compartilha isso, porque esse podcast com certeza pode mudar o código da sua vida. E aí, Érica, conte um pouquinho. Quem é a Érica? A Érica. É muito difícil falar sobre si, né? Não é? Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito animada. Gosto muito do assunto que a gente vai falar hoje, né? Falar sobre vendas, sobre negócios. Bom, quem é a Érica? Sou cristã, sou mãe, esposa, empreendedora, empresária, sou de Belo Horizonte. Daqui a pouco vocês vão começar a perceber o meu sotaque bem mineiro, cheio de wine, cheio de trem. Um pão de queijo? Devia ter trazido um pão de queijo. Eu ia gostar bastante de comer pão de queijo aqui. A gente tem que personalizar mais esse negócio. A gente tem muito a melhorar nesse negócio. Vamos aprender hoje com a Érica. Então eu moro aqui em Santa Catarina, já tem Itapema, né? Tem 8 anos que eu estou aqui. E eu trabalho com vendas, acho que desde 8 anos de idade, então tem bastante tempo, né? Que eu trabalho com vendas, e hoje eu trabalho especificamente com mentoria em inteligência em vendas e alta performance. Então eu ajudo empreendedores a escalarem o seu negócio através das vendas. Ah, legal. Já tá um bom tempo, então, nessa trajetória de vendas, né? Sim. Já passei por todas as áreas. Que todo mundo realmente assim, tem que aprender, né? Vender, né? Que às vezes a gente pensa... é só quem vende um produto, né? Mas a gente tá se vendendo o tempo todo, né? O tempo todo. E assim, vendas é o coração de qualquer negócio, né? Se não tem venda, não tem negócio. Verdade. Então, independente se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você é profissional liberal, né? Por melhor que você seja como profissional na sua área, se você não souber vender o seu negócio provavelmente não vai ter o resultado que você gostaria. Então, vendas é para todo mundo, né? A gente está vendendo o tempo todo, né? A gente está se vendendo, a gente está vendendo, né? A hora que você acabou de me recomendar um filme que você ficou apaixonado, né? E uma vez que você me recomenda esse filme, você está me vendendo, né, a ideia de ver o filme. Só que você não tá recebendo nada por isso. Inclusive, Hollywood, por favor, me patrocina. Nunca te pedi nada. Hollywood não te pagou nada. O filme é você, né? Então, nós recomendamos o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está vendendo. Inclusive, recomendação é um excepcional canal de vendas que a gente faz o tempo todo. A gente gosta de recomendar, né, coisas para todo mundo, serviços para todo mundo, pessoas para todo mundo o tempo todo. E é um canal que eu gosto muito, que eu falo que é, além de ser de graça, né, porque é CAC zero, Hollywood não te pagou nada para você ter me recomendado o filme. Aproveitando essa pauta, teve não sei se você conhece um autor chamado Simon Sinek, Sim. que é autor daquele livro Descubra o Seu Porquê. Inclusive, fazendo uma propaganda, eu escrevi um livro que é Porque Eu Odeio a Segunda-feira, que é baseado no livro dele, que o problema não é a segunda, é a sua vida, o seu propósito. E o Simon Sinek, ele fala bem assim, ele traz uma questão que é a questão da Apple,
que as pessoas, por que a Apple vende tanto? E aí ele fala assim, é porque a Apple, ela vende a experiência, ela vende o minimalismo, ela vende algo que tá invisível, que as pessoas não conseguem, que os outros concorrentes não conseguem ver. Inclusive o Steve Jobs dizia que ele não tinha concorrente, né? Mas enfim, qual que é o grande mantra, o grande código dessa questão de vendas? As pessoas, elas compram o seu posicionamento, né? E nós queremos o tempo todo comprar alguma coisa para pertencer a algum lugar, para pertencer a algum, né, a um determinado grupo. Quando uma mulher, por exemplo, compra uma bolsa de grife, não é pelo couro, não é pela, tem garantia vitalícia, não é por isso. Ela tá comprando porque na hora que ela chega para as amigas com a bolsa, né, de marca, as amigas já olham para ela e falam assim, nossa, essa daí... Venceu na vida. Venceu na vida, é tipo isso, né? Então, você, quando compra uma bolsa de grife, você está mostrando para as pessoas que você faz parte de um grupo seleto, né? Status, sou raro, né? Não estou em qualquer meio. Então, a gente está comprando pertencimento. A legião de fãs aí da Apple, eles estão comprando também pertencimento. Né? Para quem curte, né, os produtos da Apple, é como se fosse um status, né? Você faz parte de um grupo seleto de tecnologia. Então, a gente compra pertencimento. A venda, ela começa no posicionamento. Se eu quero vender high ticket, eu preciso me posicionar para esse público como high ticket. Se eu quero vender, né, um produto mais popular, eu preciso me posicionar como produto popular. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Então, se eu quero atrair pessoas daquele nicho, eu preciso me comportar, eu preciso parecer, eu preciso mostrar que eu pertenço àquele nicho para que eu consiga vender algo naquele sentido. Gerar essa conexão com... Exatamente. Faz muito sentido. E é engraçado porque quando a gente fala de Apple, né, eu sou fã. Eu acho que todo mundo né? Mais um aí, por favor, nunca te pedi nada, Apple, patrocina. Mas como a gente acaba perdendo até percepção de valor quando a marca, ela cria um posicionamento tão forte que você nem liga para o que você tá realmente, ao preço, né? Você acaba olhando muito o valor que entrega, que é como você falou, entrega o status, entrega o pertencimento a uma tribo. Então, às vezes a gente pensa assim, eu tenho um produto, né, e fica muito apegado na questão do preço. E não né? Você realmente criar toda uma história, né, criar toda uma percepção que a pessoa realmente, o teu cliente, quando ele vai olhar, ele nem se atenta enquanto ele tá pagando, né? Porque a percepção de caro e barato, ela depende da forma como você enxerga. Se para você aquilo tem valor, não é preço, não é caro. Né? O que é caro? É aquilo que você não consegue enxergar valor. É aquilo que você acredita que não te deu ROI. Peraí, o meu investimento aqui não valeu a pena. Então, a partir do momento que você compra uma caneta, eu não vou falar as marcas aqui, porque nós não estamos sendo patrocinados, é isso mesmo? Então, a partir do momento que você comprou uma caneta, né? Uma caneta de grife, uma caneta que tem um valor agregado, você está comprando pelo pertencimento, pelo status que você gostaria. Então, quando você paga por isso, você não está preocupado com o preço, você está preocupado com o valor que aquilo ali está te trazendo para determinado grupo que você tem interesse. Né? Então, você não está olhando o preço da caneta, porque caneta por caneta, compra uma. Também não vou falar o nome da marca barata, né? Compra uma mais barata, né? Não é o produto, é o que ele te proporciona em relação ao pertencimento. Nós compramos por 2 motivos. Qualquer pessoa compra por 2 motivos. Por desejo ou por necessidade. Por ambição ou porque tem medo de perder alguma coisa ou de não ter alguma coisa. Quando eu compro por necessidade, muitas das vezes não interessa o produto, interessa a finalidade, que é a necessidade. Então, eu preciso de uma calça jeans. Qualquer uma que me veste serve. Não, mas eu quero daquela marca que lançou agora, que tá na moda. É desejo. Eu preciso de um carro para trabalhar. Muitas das vezes é uma necessidade. Se eu não tenho como me locomover, eu preciso de um carro ali para eu conseguir chegar no meu trabalho. Não, mas eu quero aquele último lançamento daquela marca, daquela montadora. É desejo. Então, para que a gente compre, a gente precisa ser despertado. Ou por um desejo, ou por uma necessidade. E aí depende do que você vende, né? Dependendo do que você vende, você precisa elevar a consciência do cliente para ele poder comprar. Por exemplo,
Eu trabalhei como corretora de seguro de vidas durante muitos anos na ponta, atendendo o cliente final, vendendo seguro de vida. Então, eu pergunto para vocês dois. Eu mesmo que tava pensando. Vocês já levantaram com vontade de comprar um seguro de vida? Nem é por hoje. Eu espero nem por desejo e nem por necessidade. Ninguém, né? Ninguém quer comprar seguro. Nem quem vende seguro de vida quer comprar seguro de vida. Uhum. É ou não é? É um produto que as pessoas não têm desejo de comprar. E nós, brasileiros, por uma questão cultural, não conseguimos enxergar, na grande maioria das vezes, a importância daquilo ali. Uhum. Importantíssimo, né? Eu vi esses dias um podcast, porque eu também, né? Ah, nossa, seguro de vida, né? Eu, hein? Eu não quero fazer. Não quero Depois morrer. alguém vai né? me matar por causa disso, né? Mas eu vi um podcast, eu não lembro se foi no Primo Rico, mas eles estavam falando sobre a questão de como vender o seguro de vida e a importância que tem. Que realmente quando você, enfim, sei lá, aconteceu alguma coisa, você morreu. E aí tem todas as questões, né, de custos, né? Muito. Com a morte da pessoa. Sim, de E muitas sucessão, vezes de inventário. Tu deixa a família numa situação complicadíssima, né? É. Então ele tava falando sobre isso, eu falei, gente, eu preciso fazer um seguro de vida. Mas é exatamente isso, Kátia, que acontece quando você eleva a consciência do cliente. Você imagina Muito que quando legal. você liga para uma pessoa, né, falando que você vai atendê-la, que alguém recomendou e tudo mais, a grande maioria, se você falar que você trabalha com seguro de vida, que tá indo lá para falar com ela seguro de vida, Não, Ela não. diz- você nem Desliga. termina de falar, ela já desligou o telefone. As pessoas fogem, você não Ó, faz ideia. Verdade. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, gente, amigos, parentes, de repente as pessoas não me respondiam. Não É quer muito mais nem falar engraçado. contigo, né? Não, Uma você mulher quer me perde enterrar? relacionamento. É surreal. Mas eu acho que todo empreendedor, quando ele começa numa área nova, ele tem que entender que ele vai passar por isso. Que as pessoas não vão comprar o seu negócio no primeiro momento, né? E no caso do seguro de vida, o preconceito ainda é muito maior. E eu vivi isso, né? Então, quando eu ligava para as pessoas fugiam. Então, quando você senta com o cliente e você eleva o nível de consciência dele, porque o trabalho é despertar o cliente para uma necessidade que existe, mas que ele nunca parou para pensar. Eu não crio uma necessidade para você em relação ao seguro de vida, eu só te mostro que ela existe, mas que você nunca sentou para refletir a respeito, né? Tanto que quando você viu os argumentos, a importância, você falou, caramba, eu preciso disso. Eu nunca, exatamente, eu nunca pensei nisso. Porque Tivesse você me não pensa, consultado, eu tinha te dito. nossa, É importante. você como né, uma pessoa da Caixa, né, um ex-funcionário Caixa. Mas eu achei bacana, eu realmente olhei para aquilo e trouxe muito para minha área de vendas, né? Que como você criar o desejo no cliente, às vezes até algo realmente tem que pensar fora da curva e como você falou, né? Fazer com que tenha essa elevação da consciência, que ele consiga enxergar algo que passa despercebido na maioria das vezes. É. E foi um exemplo, assim, você trazendo seguro de vida me trouxe essa memória. Essa questão de elevar a consciência, tem a história da Airbnb, ela é assim, quando eles tentaram vender ali, fazer o pitch para vender várias vezes, e tipo assim, dezenas de vezes ninguém comprava. Aí eles entenderam que, cara, eu preciso elevar a consciência dos investidores para eles entenderem. Aí eles começaram a colocar, pessoas ali alugam quartos, pessoas ali fazem isso, pessoas estão promovendo várias experiências, os mochileiros. E aí, quando elevou a consciência, as pessoas começaram a investir e é o sucesso que é hoje. Então, às vezes, você precisa realmente fazer o cliente entender, ou o investidor, porque o seu negócio, a pessoa, ela compra, é a ideia e a pessoa, cara. Eu já vivi isso várias vezes, né? A pessoa, ela acredita em você. É Steve Jobs total. Quando ele queria vender o celular, quando ele queria vender a Apple, quando ele queria construir a Apple, o computador, ele pediu para o engenheiro construir em 4 dias, porque ele precisava apresentar a ideia em algum lugar. Ele tinha a ideia, mas não tinha um material. Ele queria materializar para poder explicar, cara, isso aqui é diferente. Nós vamos promover uma experiência diferente. Eu acho que quando você promove uma experiência igual vocês das bolsas, cara, eu já fui algumas vezes assim nas lojas das bolsas. Pô, é champanhe, é uma experiência que promove para você. É isso, é uma experiência. E aí você se sente, como você disse, parte do grupo, pertencimento. E aí é que a gente vai entrar naquela porta. Você quer voltar, né? Em algum momento você quer voltar. Porque a experiência é muito boa. E depois que você eleva a sua consciência para alguns tipos de níveis de experiência,
você não quer mais voltar atrás, você só quer daquilo ali para cima. E em todos os níveis, né? Por mais que às vezes a venda seja uma venda um pouco mais rápida, né? Às vezes é um produto de consumo ali, um commodity que você compra mais rápido. Sim. E tem algumas vendas que são mais consultivas, que são mais complexas, tipo um seguro de vida, um investimento, um imóvel. Você não vai comprar ele pela internet, Sim. né? Vou entrar no link aqui, vou fazer o pagamento aqui, já vou comprar. Não funciona desse jeito. Então você precisa elevar a consciência. Por exemplo, eu trabalho com mentoria. A gente não vende mentoria te mandando um link de pagamento. Entra aí e paga aí. Não. Não é assim. Até porque é um ticket muito alto, né? Então as pessoas não compram dessa forma, você precisa elevar o nível de consciência. Mas até mesmo, por exemplo, você trouxe essa questão da grife, né? Quando você vai comprar uma bolsa, um sapato numa grife, o processo de vendas, ele não é feito da mesma forma quando você vai comprar numa loja que tem um preço mais popular, né? Então, existe todo um mise-en-scène ali pra vendedora, bota uma luva, abre a caixa, aí ela vem e faz assim. Aí você, na hora que você olha, você fica até com medo de pegar assim, meu Deus. Aí você... É muito louco, né? Porque você entra naquela experiência. E aí, o que você faz? Você compra pelo valor... Toda aquela experiência agregada é que vai fazer com que você compre aquilo ali e pague, né? Uma bagatela para poder ter aquilo que você gostaria, né? Então, não é só o produto, é a experiência que você tem, né? Então, quando você faz, por exemplo, uma venda mais consultiva, você precisa se atentar ao processo, porque se eu preciso elevar a consciência de alguém para ela poder comprar, eu preciso tirar esse cliente do ponto que ele está e trazer ele para um outro ponto. Como fazer isso? Para o cliente, é um bate-papo. Eu sento com o cliente para vender algo para ele nesse nível de complexidade, às vezes uma mentoria, às vezes um seguro, às vezes um investimento, é um bate-papo. Para ele é um bate-papo. Para mim, eu tô ticando as etapas do meu processo. Peraí, eu preciso que esse cara confie em mim, então vou ticar a etapa confiança. Eu preciso que ele acredite no meu negócio, na minha empresa, na minha marca. Então, tiquei aqui o processo de credibilidade. Eu preciso que ele entenda a importância daquilo ali, que ele queira. Então, se eu preciso despertar uma necessidade ou um desejo, eu tiquei aquilo ali, né? E muitas das vezes a gente acha que um processo é o vendedor que tem que falar até morrer. Fala até a boca doer. Não, não é. Na grande maioria das vezes, quem vai responder para você que precisa daquilo e quer comprar aquilo é o cliente. Então é saber fazer as perguntas certas para que ele se convença que ele precisa daquilo ali, que ele precisa de você, do seu serviço, do seu produto, né? Porque nós queremos comprar. Nós gostamos de comprar, mas a gente não quer que o outro nos venda. É muito louco isso. A gente não quer comprar de quem quer vender pra gente. A gente quer ditar se a gente vai comprar ou não, né? Então eu preciso que o cliente, que saia da boca dele o interesse dele de comprar. Eu preciso que saia da boca dele a dor dele. Peraí, o que tá doendo? Então existe um processo para isso. Então quando eu faço as perguntas certas, quando eu mostro para ele a importância daquilo ali, mas ele tá me contando que aquilo é importante, ele tá me falando que aquilo ali tem um senso de urgência, né? O processo ele é construído dessa forma. Então as pessoas acham que para vender tem que ter uma complexidade muito grande. Gente, quanto mais simples, mais fácil. Sim. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: os inteligentes pegam algo simples, algo difícil e simplifica. Os tolos pegam algo simples e dificulta. Quantas vezes você senta com alguém faz uma pergunta pra pessoa e ela fala, você fica olhando pra cara dela e fala: meu Deus, eu tô mais confusa do que quando eu perguntei, do que no início da conversa, né? E aí você não vai comprar. Se você não entende, você não compra. Verdade. Né? Então, o processo de vendas, ele tem que ser simples, ele tem que ser ensinável. Se eu quero que o meu vendedor aprenda a vender um determinado produto, se eu quero escalar o meu negócio, eu preciso criar um processo que eu consiga ensinar para quem quer que vá trabalhar comigo, para que ele possa aprender e aplicar e ter resultado. E quanto então, mais simples... quanto mais simples, mais fácil para ele aprender, mais fácil para ele aplicar, mais fácil para o cliente entender. E, obviamente, para ele comprar. Então, tem que ser simples o processo. E o processo, ele vai passar por algumas etapas que são importantes, né? Por exemplo, se eu quero entender se está funcionando ou não, se está melhorando ou não, eu preciso medir. Então, são coisas que a gente entende com o tempo
que no início, peraí, isso é difícil? Não, isso é óbvio. Se eu preciso entender se está funcionando ou não e onde eu preciso melhorar, eu preciso medir. Se eu não tiver métricas, dificilmente eu vou conseguir saber aonde está o gargalo, onde está o problema. Então, o que não pode ser medido, não pode. O que não pode ser medido, não pode ser controlado. Né? E o que não pode ser controlado, não pode ser melhorado. Eu não tenho como melhorar se eu não sei aonde melhorar. Onde está funcionando e onde não está. Né? Então, a gente vai entendendo que tudo faz muito sentido dentro de vendas. E eu falo que o melhor de vendas é que venda não é dom. As pessoas acham que você nasceu com o dom da venda. Ai, a Érica nasceu com o dom da venda. Onde está escrito na Bíblia que Deus te deu o dom da venda? Não, é treinamento, né? Não existe isso, né? Venda é processo. E a partir do momento que você entendeu o processo, que fez sentido para você, aquele processo você vai aplicar ele entendendo que cada etapa ali é importante para que o cliente ele saia do ponto que ele está e ele chegue no ponto onde você quer que ele esteja. Uhum. Ô, Érica, e quando tu fala em processo, né, que venda é processo, segue o mesmo processo para uma venda que, exemplo, né, vou trabalhar com imóveis, ou vou trabalhar com venda de, sei lá, copos, segue o mesmo processo ou diferencia os pilares? Não só o produto, né, o processo ele vai mudar, mas para o mesmo produto, dependendo do canal de aquisição, ele também vai mudar. Então, por exemplo, fazer uma venda, o processo de vendas pela internet do mesmo produto, tá? Quero vender esse copo aqui. Uhum. Vender esse copo numa loja física é um processo. Vender esse copo numa loja virtual, né, pelo digital, é outro processo. Vender isso através de um representante é um outro processo. Então, a gente precisa adequar o processo ao canal de aquisição. Não só produto. E ao tipo de produto, exatamente. Né? Então, você tem um produto, às vezes, que é uma venda mais rápida, tipo um sapato, um copo, né? É um tipo de venda. Uma venda mais complexa, muitas das vezes o processo ele vai ser feito em 2 etapas, em 3 etapas. Uhum. Dificilmente você vai pegar um cliente que quer comprar um imóvel, ainda não conhece a região, e ele vai comprar agora. Ele acabou de ver e falar, não, essa aqui já decidi. Uhum. A não ser, né, que ele já tenha... A gente sempre fala, né, que o cliente, quando ele chega para você, o lead, ele chega e ele realmente fecha em questão de semanas, ele já foi aquecido por outro corretor. Ou ele já viu alguma coisa, ele já pesquisou, ele já tem muita certeza do que ele quer, né? Porque é uma venda de alto ticket. Sim. É uma venda mais complexa, né? A mesma coisa para um produto de investimento, para um produto financeiro. Você precisa elevar a consciência do cliente, ele precisa ter todas as informações para ele tomar uma decisão. E muitas das vezes ele vai precisar de um tempo até para poder pensar naquilo. Então, numa venda, por exemplo, de um produto financeiro, a gente geralmente faz em 2, 3 etapas, porque você vai fazer um diagnóstico do cliente, vai entender o momento dele, vai entender as necessidades dele, vai elevar o nível de consciência dele em relação àquela solução que você está trazendo, você vai entender se é o momento dele, você vai trazer a dor dele, deixar a dor mais latente, né? Porque eu falo que a gente precisa trazer a dor do cliente para que ele possa comprar. Porque senão não tem venda, né? E tem que ser, né? E assim, dentro do processo, inclusive, né, de vendas, quando a gente traz a dor do cliente, essa dor tem que sair da boca dele, eu brinco que a gente, além de fazer doer, a gente precisa ainda trazer a implicação. O que é a implicação? Você vai no ortopedista. Você tá com um problema lá no joelho e o ortopedista vai ver ali aonde tá exatamente o problema. Aí ele vai e aperta seu joelho. Aí você fala, ai... Aí ele fala, é aqui que tá doendo? Aí ele aperta de novo, e aqui? Ai, e aqui? Ai, tá doendo muito, e aqui? Ai, meu Deus do céu. É isso que você faz. Você vai trazendo, enfiando um pouquinho mais a faca e fazendo perguntas para ele realmente entender que ele tem um problema e que ele tem que resolver aquele problema. Né? Então a gente traz essa implicação porque ele só vai comprar se ele entender que ele precisa. Ou que ele quer muito, que aquilo ali é um desejo, que aquilo ali é uma vontade, porque senão... Porque eu acho que então tem 2, só para eu entender aqui, pro nosso ouvinte entender também melhor. Tem 2 formas, né? Uma quando a pessoa deseja, nesse caso da dor, ela não quer, ela nem tem a consciência e também ela não quer comprar, né? E aí você tem que mostrar para ela que ela talvez precise daquele
daquele produto, seja qual for o produto. Essa dor, Estefânio, ela pode ser voltada para uma necessidade ou até para um desejo. Imagina que uma mulher vai numa loja para poder comprar uma roupa e a vendedora, ela começa a experimentar e a vendedora fala para ela: imagina você saindo para jantar com esse vestido. Chega uma hora que a mulher, ela começa a imaginar. E se a vendedora tiver a habilidade de começar a mostrar para ela um cenário futuro de como que ela pode até se realizar, né? Com o namorado, com o marido, por conta daquele vestido, pra ela é uma necessidade ter que levar aquele vestido pra casa. Não, e quem nunca? Já passou do desejo. Você tá entendendo? Não. Meu Deus, se eu não levar esse vestido, eu vou morrer. Você tá entendendo? Não, e tem vendedores tão habilidosos que cria toda essa magia. Eu já comprei várias coisas e eu cheguei em casa, a magia acabou, eu olhei no espelho e falei assim... Que louca! Onde que eu tava com a cabeça que eu comprei isso aqui? E que nada, que a vendedora lá cria todo um contexto, toda uma magia, E aí... É isso. Você sabe que teve um tempo que eu seguia uma blogueira, uma influencer nas redes sociais, e ela só postava coisa cara. Mas era muito cara. E aí eu ficava eu via tanto ela, sabe? Eu acompanhava tanto ela. Eu preciso disso. Eu vou vender um ruim, mas eu vou Aí depois comprar. eu comprava... E começou a chegar aquele monte de coisa na minha casa. Um monte de boleto. Não, surreal. Porque ela falava assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Ela vendia de um jeito, juro, que era o dia a dia dela. Cara, a influência... É muito incrível isso, sabe? Porque eu fico muito apaixonada com esse mundo das vendas. Que ela virava e falava assim, olha, clica no link aqui, que eu tenho um desconto pra você. Lá ia eu clicar no link. E todo dia eu comprava alguma coisa, toda hora chegando um negócio pelo correio. Chegou uma hora que eu falei, eu vou bloquear essa menina. Não vou seguir essa menina, mas não, porque todo meu cartão de crédito tá aumentando por conta dela. Juro, eu não sigo ela mais. De verdade. Porque chegou uma hora que eu falei, não, eu sou muito influenciável digitalmente. Toda hora eu quero comprar um negócio. Então, você precisa provocar o cliente, né? E existem técnicas, obviamente, para isso acontecer, né? Para você desafiar o cliente, para você provocar o cliente, para você despertar nele um desejo, despertar nele uma dor, uma necessidade, para que ele possa comprar. Porque se você não faz isso, a venda se torna uma venda rasa. E se a venda é rasa, o cliente provavelmente não volta. Ele vai cancelar ou ele não vai entender que aquilo ali valeu a pena, né? Então, a gente precisa provocar o cliente nesse sentido para que ele possa comprar sentindo que aquilo ali foi algo que foi importante para ele. E indicar, né? Eu acho que quando tu aí consegue... a gente tá falando de... a indicação, né? Aí é outro nível. É. Né? Eu falo que o canal de recomendação, ele é um dos canais mais eficientes que tem. Durante muitos anos da minha vida, eu fazia uma venda consultiva voltada para o seguro de vida. O único canal de aquisição que eu tinha era recomendação. E canal de recomendação, quando você sabe fazer o trabalho bem feito, ele se torna uma demanda infinita. Porque você imagina, Kátia, que você me recomenda o Estefânio, talvez eu nunca fosse conhecer ele se não fosse através de você. Imagina que você é amiga dele e aí você fala, Érica, nossa, o Estefânio vai amar conhecer. Eu já ligo pra ele. E olha o poder da recomendação. Quando eu ligo pro Estefânio falando que eu fiz um trabalho pra você e que você amou e recomendou ele, ele nunca me viu. Provavelmente ele nem entendeu o que eu fiz pra você, mas ele me recebe por sua causa, porque ele confia em você e ele acredita que você, como amiga dele, você recomendaria algo bom pra ele. Foi igual você, o Michael me recomendou você, tá vendo? E ele me recomendou você, foi vice-versa, né? É isso. O Michael é um bom cara pra fazer propaganda. Exatamente. Nós gostamos de recomendar. Você acabou de me recomendar um filme, e eu até anotei aqui, falei assim, nossa, eu quero muito ver esse filme, porque a gente valoriza muito a recomendação, porque a gente acredita que se você me recomendou é porque foi bom pra você e vai ser bom pra mim. Se você me convida, vamos pensar que você mora em São Paulo. Érica, o dia que você vier aqui, nós vamos num restaurante japonês que você vai ficar apaixonado. O ambiente é incrível, o atendimento é maravilhoso, a comida é perfeita. Já tô animada pra ir pra São Paulo, né, comer nesse restaurante. Eu pego um voo aqui, tô indo pra São Paulo, dentro do avião tem a revistinha da companhia.
Eu abro uma revista, tem um outro restaurante lá em São Paulo, um japonês que tem fotos incríveis, tem um chefe renomado. Eu vou no restaurante que você me recomendou ou eu vou no restaurante que está na revista? No que você me recomendou. Porque eu acredito que você me conhece, que você teve uma experiência naquele restaurante e por isso que você está me recomendando. Agora você para pensar, quanto que a companhia, quanto que esse restaurante investiu na revista para trazer um cliente? Lá dentro do avião. Quanto que ele pagou para você me recomendar o restaurante? Recomendação é CAC zero. O custo de aquisição desse cliente não foi nada. Hollywood não te pagou nada por você ter me recomendado o filme. Eu ainda acredito que eu vou receber. Esperança é a última que morre, né? O custo é zero. Além disso, a conversão ela é maior. Muito maior. Porque mais rápida entre também. a revista e o que você me fala, eu vou em você. Principalmente para uma venda mais complexa, uma venda mais consultiva. Nossa, Eu, por exemplo, vendendo produto financeiro, quando é que eu vou ligar para um cliente, eu te ligo e falo que eu tô aqui na região fazendo um trabalho, né, de venda de produto financeiro, gostaria de te apresentar. Como que você vai receber uma pessoa que você nunca viu na vida que vai falar de sua vida financeira? Você não vai abrir sua vida financeira para essa pessoa. Mas se eu fiz um trabalho com a Kátia e você é amigo da Kátia, você vai abrir por conta dela. Sim. Não por minha causa. Então a conversão ela é muito maior. Para o cliente, ele transfere a confiança e a credibilidade que você tem no seu amigo para mim. Isso que você falou é transferência de credibilidade, né? Que na filosofia a gente chama de argumento de autoridade, que você usa um outro nome para poder chegar até... Por exemplo, no caso, eu cheguei até você pelo Maicon, né? Que assim, pelo Maicon, que é um querido, né? Um cara que assim... Ele é. Eu falo assim, Maicon, eu acho que eu vou colocar você pra fazer propaganda de mim mesmo, cara. Ele chega, mano, Stefano, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falo, nossa, me sinto assim, sabe? Assim. Aí ele, cara, a Érica aqui, mano, a Érica aqui fez não sei quantos aqui em 3 minutos aqui na minha frente. Eu falei, mano, tu faz muito bem a propaganda da gente, cara. Eu te adoro, mas cara. Ele é fã da Érica. Ele é fã. E toda vez que a gente vai lá, ele fala dela. Não, mas ele é muito querido. Ele falando do nosso podcast. Eu falei, tu já assistiu pelo menos um episódio? Não, e ele vende todos os produtos que ele usa na gente, ele vende pra gente. Todos. Eu saio de lá cheio de produto. Não, Érica, esse que eu tô usando em você hoje, olha que maravilhoso. Ele é muito bom. Muito bom. Aí eu falo, nossa, é bom mesmo. Isso aí eu falei, Michael, eu já tô cheio de coisa lá em casa, eu não vou levar esse negócio aí agora. Mas ele é ótimo. Ele quase me vendeu o secador dele. Assim, mas você sabe que eu comprei um secador igual o dele nos Estados Unidos, porque... Aquele cinzinha? Aquele que parece um turbo, que é silencioso. Esse quase me vendeu, eu comprei um nos Estados Unidos por causa dele. Acredita? Comprei por causa dele. Ele é embaixador. Ele é embaixador. Então. Ele fala, cara, tu é meu empresário, né? Mas desse podcast aqui, metade foi ele que indicou. Verdade, né? Ele fez boas indicações. Tem um hotel, que você provavelmente já deve ter ficado nele, tem em todos os lugares do mundo, que é o Marriott, né? Inclusive, ele fez 42 anos agora, de 1983. E ele adota uma política que é o princípio da autonomia. Não sei se você já ouviu falar. Ele dá autonomia para... Olha que fantástico, cara. Ele dá autonomia para qualquer funcionário de qualquer escalão de até $2.000. O que você precisar fazer para satisfazer um cliente, você não precisa de autorização. Simplesmente você faz. Então, tem várias histórias. Depois você pesquisa sobre isso. Que legal. Então, uma pessoa esqueceu o iPod lá. Aí ligou no hotel, esqueceu o iPod. Cara, eles criam um evento para entregar esse iPod. Uma criancinha tinha esquecido um tablet, eles mandaram o tablet, aí descobriram que a criança gostava de um brinquedo, de um desenho, aí fizeram uma filmagem do desenho, eles têm $2.000 para atender qualquer pessoa. Pensa numa empresa do tamanho do Marriott, que tem hotéis de luxo no mundo inteiro. Te dá liberdade para qualquer funcionário. Olha, se for para agradar o cliente, você não precisa de autorização. Você chega lá e faz que a empresa te reembolsa. Isso é sensacional. Isso é experiência. E assim, a experiência, não é à toa que eles, né, tem o tamanho da rede que tem. Sim. Essa experiência faz com que você fidelize o cliente e esse pós-venda, porque eu falo que não é só na hora de comprar a sua estadia no hotel, é o
antes, durante e o depois. Porque depois que você, né, sai daquela experiência ali, muitas das vezes o hotel ele entra em contato com você. Quando você volta, que ele vê que você tem cadastro ali, ele te... Bem-vindo de volta. Como assim? Como é que ela sabe que eu já estive aqui? Faz total diferença. Né? Eu tava recentemente agora em Dubai e a gente tava com um grupo de pessoas e eu tinha saído do parque da Ferrari. E na hora que eu tava indo embora, uma das pessoas ligou e falou assim, Érica, volta lá, porque ela já tinha chegado no hotel, volta lá pra mim, por favor, na loja e pede uma... Ela tinha comprado um negócio lá na loja, e tipo um copo com uma xícara, e tinha esquecido isso lá. Aí ela falou assim, não é que ela esqueceu, não foi na sacola. Ela falou, não veio na sacola, ela foi, printou a nota e pediu pra eu voltar lá. Pede pra eles olharem no sistema, pra conferirem lá que realmente, né, provavelmente eles vão ver que eu não levei. E aí na hora que eu voltei, a loja estava fechada. Aí eu falei que precisava resolver um problema, eles abriram para mim, e eu falei com o vendedor, falei assim, olha, a minha amiga esqueceu um produto aqui, mostrei para ele a nota. Na hora que ele olhou a nota, aí a moça do lado dele falou assim, tá, só um minuto, foi lá. Aí você vê que ela foi lá na gôndola onde estava lá o produto, ela foi lá, pegou, embalou, colocou numa sacola e me entregou. Eles não entraram no sistema para conferir se tinha entregue, se não tinha entregue. E muitas das vezes a gente vai numa loja e é aquela confusão para você conseguir trocar, que você já... Gente, já várias vezes aconteceu comigo, eu já vou com um discurso pronto na cabeça do que eu vou falar, eu vou treinando, o que eu vou falar com a pessoa para eu conseguir trocar. Entende? Porque eu tenho o direito de trocar, mas as lojas... não, porque não pode trocar, porque não pode devolver por conta disso, porque é a lei do consumidor... Então... Como é que você não volta no lugar desse? Como é que você... ruim, né, Você tá entendendo? Como é que você não volta no lugar desse? Como é que você não... Entende? Porque não é só a experiência da venda. É o pós-venda. É o pós-venda que fideliza o cliente. Eu falo que a grande maioria das empresas, elas perdem dinheiro dentro de casa. Você gasta muito dinheiro para trazer um lead, para convencer o cliente, para vender para esse cliente, e depois você deixa o cliente morrer dentro de casa. Você não vende para ele de novo. Você não liga para ele no aniversário. Você não manda uma mensagem para ele depois para saber se serviu, se não serviu, se foi bom, se não foi, como é que foi a experiência. Você não faz um trabalho ativo de continuar se relacionando com esse cliente para vender para ele de novo. Que o custo é? Muito mais, infinitamente mais barato do que trazer um cliente novo. É muito mais fácil você manter um cliente satisfeito. É muito mais barato você vender para esse cliente de novo. E detalhe, se esse cliente ele já está em casa e ele já confia, a chance dele comprar um ticket mais alto é muito maior do que quando ele entra. Porque ele já confia em você. E o segundo que a gente estava falando lá atrás sobre a recomendação. Se esse cliente é um cliente que gosta do seu serviço, que ele confia em você, que ele respeita a sua marca, ele vai te recomendar. Então você entra naquele ciclo virtuoso. Eu faço cliente, eu mantenho os meus clientes retroalimentam o meu negócio. Eles compram de novo, eles recomendam. Então você vai investir muito menos num canal de aquisição que vai te trazer um retorno menor, você vai gastar muito menos dinheiro, né, com qualquer outro meio aí para poder trazer cliente, com qualquer outro canal. Não vou falar só de tráfego, porque a gente fica parecendo que é só pela internet que se vende hoje. Pelo amor de Deus, não é. Né? Então, você vai gastar muito menos energia para trazer um cliente novo, vendendo para quem já está lá dentro, né? Mantendo satisfeito quem já está lá dentro. E a grande maioria das pessoas, das companhias, não conseguem fazer isso, e nem dos próprios né, vendedores, né, dos próprios consultores, não conseguem, muitas das vezes, manter essa carteira fiel dentro de casa. Eu vejo também que várias empresas também pecam em relação ao pós-venda, fazem o pós-venda, mas não é aquele pós-venda humanizado, né? O pós-venda que você sente que a pessoa, não, ela tá se preocupando comigo. Meio que generaliza o pós-venda, sabe? A mesma mensagem para todos os clientes. Então, esse pós-venda, eu acho que ele mais atrapalha do que... É pior, né? Porque você vê que é um contato muito frio, né? É igual quando você manda aquelas mensagens com lista de transmissão pelo telefone, todo mundo recebe, as pessoas nem abrem mais.
Né? Porque a lista de transmissão não foi pra mim que mandou pra todo mundo, então, tipo, não tem obrigação de responder. Mas sabe que esses dias aconteceu uma cena muito engraçada? Eu tava com os meus pais, e claro, né? Minha mãe tem 59, meu pai tem quase 80, é outra geração. Mas a gente tava andando de carro, e o meu pai tava de aniversário, era domingo. Do nada, minha mãe recebeu uma mensagem da ótica. Achei tão engraçado. Aí a ótica lá, oi, seu Valdir, parabéns, hoje é seu aniversário. Nossa, o meu pai, ele simplesmente falou assim, gente, o pessoal da ótica me mandando mensagem no domingo, olha que legal e não sei o quê. Ele todo empolgado. Aí eu, pra não cortar, obviamente, falei, nossa, que legal, né, lembraram, nanana. E eu ali pensando, gente, né, nada que um sistema, uma mensagem automática. Mas pra ele fez muita diferença. Tipo, ele marcou. Nossa, a ótica me mandando uma mensagem no domingo. Tudo bem que a gente tá falando de uma outra geração. Mas, para alguns casos, que foi Sim. o caso do meu pai, ainda funciona, né? E não é só isso, né? Se você hoje não tem recursos para colocar uma pessoa para fazer isso, para fazer um atendimento mais humanizado, cara, usa então a tecnologia, usa a automação para poder fazer isso, porque de alguma forma você está entregando alguma coisa para o cliente. O que não dá é para você só entrar em contato com ele quando você quer vender alguma coisa. Isso. Sim. Quero vender. Aí você vai e manda uma mensagem pro cliente falando do seu produto hoje. Ou então manda, ai meu Deus, eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu falo, porque tem hora que eu fico muito estressada. Tem, né? Tem umas mensagens que a gente recebe. Oi, amiga! Livro da Kátia, aquela. Nossa. Oi? Oi. Tipo, eu fui na loja uma vez, né? Oi, amiga! Oi, você linda. tem que voltar. Oi, linda. Oi, Flor. Gente, a gente tem Ai, que ter Flor. muito cuidado com isso. Oi, Flor. Oi, Né? Flor. Oi, Chuchu. Flor. É. Ai, Não, não me linda, chama de chuchu, flor. não. Tá? É. Fica arrasado. Mas é super chato essa de você realmente querer ter intimidade com alguém que você não nutriu, com alguém, né? Criar um... Realmente desconecta total, né? É. Falando nessa questão, justamente nessa era de IA que a gente está, né? Fantástica. E o que você vê, e acho que você até comentou comigo que estava meio que nessa vida de TI também, a Érica, Ah, é verdade, eu falei até uhum. brincando, a Érica é minha versão masculina, né? Minha versão feminina, né? Tipo assim, faz um monte de coisa, um monte de negócio, e ela disse que tinha entrado ali nesse ramo. Tem alguma coisa a ver com esse pós-vendas, ou como que você enxerga a IA, como você já está utilizando a IA nos seus business, nos seus negócios? Nossa, eu utilizo muito e eu acho que cada vez mais a gente vai precisar desse tipo de tecnologia para otimizar o nosso trabalho. A IA, hoje, eu não vejo ela substituindo um vendedor, principalmente para uma venda mais complexa, uma venda mais sofisticada, uma venda que exige que você tenha um certo processo mais humanizado. Mas ela substitui várias etapas do processo de venda, né? Então, por exemplo, a qualificação de um lead pode ser feita pela IA. É muito simples. Né? Hoje, até o SDR, que é a pré-venda, ela é feita por uma IA. Porque a pré-venda ela é muito operacional, no sentido de ser muito automatizável. Né? Você tem alguns scripts ali que você vai conseguir conectar com o cliente e o objetivo do SDR é só marcar reunião. Então, é um script muito limitado. Né? Então, você tem ali as respostas que os clientes vão te dar e a IA, ela aprende muito rápido para poder trazer as respostas que ela precisa para conseguir fazer de uma forma muito mais eficiente do que o ser humano. Então, por exemplo, no processo de pré-venda, que é para quem não sabe o que é o SDR e a pré-venda, é a equipe que marca reunião para o vendedor fechar. Tá? Então, para o closer, para o consultor fechar. Então, é quem só faz o agendamento por telefone, como se fosse um telemarketing. Tá? Essa equipe de SDR, ela hoje já é substituída pela IA. Né? Eu, inclusive, estou desenvolvendo alguns sistemas aí para isso. Por quê? Porque ela é muito mais eficiente que o ser humano. Porque a parte de pré-venda, ela é muito delicada. Ela exige algumas etapas que o ser humano, muitas das vezes, ele não consegue fazer tão bem quanto a IA, ele acaba negligenciando. Vou trazer um exemplo, tá? Quando você traz um lead do mercado, o lead custa caro.
É caro para você prospectar cliente hoje, para você ter leads qualificados. Então, você traz um lead do mercado, você já investiu dinheiro naquilo ali. Quando esse lead chega, ele vai passar por uma cadência. O que é a cadência? Você vai entrar em contato com esse cliente algumas vezes até você conseguir marcar com ele. Né? Por exemplo, se o nosso telefone tocar aqui agora, a gente não vai atender porque a gente está no podcast, a gente está ocupado. Então, se alguém tentou falar com a gente para marcar alguma coisa e não conseguiu falar agora, imagina que pensa assim, vou jogar fora, não consegui falar com a Érica. Perdeu a oportunidade, né, de talvez agendar uma reunião. Então, você vai ligar algumas vezes para esse cliente até você conseguir fazer contato. Então, você tem alguns scripts ali que você vai usar ao longo, você vai usar mídias diferentes, às vezes telefone, às vezes WhatsApp, às vezes SMS, às vezes e-mail. Você vai usar algumas mídias ali ao longo do processo até você conseguir marcar. Os scripts, a IA, ela consegue aprender os scripts e ela consegue falar. E eu não tô falando de mensagem, eu tô falando de ligar para você de voz e marcar com você. Então, esse processo, ele é totalmente automatizável. E ele vai funcionar melhor do que com o ser humano. Então, para quem hoje faz um trabalho que pode ser substituído pela IA, no sentido de ser um trabalho de rotina, um trabalho, né, que não exige que você tenha muito conhecimento naquela área, vai ser substituído pela IA. Só que se você tem um conhecimento para agregar valor nesse mercado, aí ela vai te potencializar. Você vai conseguir usar a inteligência dela a seu favor para você potencializar o seu negócio. Né? Então, a gente está numa era hoje que tá tudo muito rápido. As coisas acontecem, né, muito rápido. Na hora que eu estava chegando aqui no podcast, eu conversando com o pessoal aqui, eles me falaram de uma IA que faz cortes incríveis de vídeo, que você não precisa mais ficar lá 2 horas, 3 horas vendo um vídeo para poder ficar desenhando ali os cortes que você vai fazer. Então, você tem hoje ferramentas que vão te auxiliar e que vão facilitar o seu trabalho. E elas estão cada vez mais humanizadas. Cada vez mais humanizadas. Então, por exemplo, pro pós-venda que vocês perguntaram, né? Eu posso automatizar ele no sentido do meu sistema me lembrar para eu ligar para um cliente ou para eu mandar uma mensagem para ele mais personalizada, para ele não achar que foi uma máquina que mandou para ele, né, uma automação. Eu posso entrar em contato com esse cliente, eu posso colocar ela com as atividades ali para poder lembrar a minha equipe que tem que entrar em contato com o cliente naquele dia, porque é aniversário dele, ou porque é aniversário do filho dele, ou porque você está fazendo um pós-venda de entender se aquilo que ele comprou se serviu, né, se ele gostou, como é que foi a experiência, de mandar um presente personalizado para esse cliente depois. Isso te ajuda a manter o relacionamento com o cliente depois. Né? Até para o consultor que trabalha sozinho, eu sempre dou algumas dicas para o consultor. Eu falo assim, olha, se você trabalha com uma consultoria mais personalizada, você não tem tantos clientes assim, cara, bota esse cliente como melhor amigo seu lá no Instagram, porque você vai conseguir ver o conteúdo dele para poder fazer um acompanhamento mais próximo, ele vai ver o seu conteúdo, então ele está o tempo inteiro tendo mais contato com você. Então isso já facilita o relacionamento depois do pós-venda. Aí, já pode anotar a dica aí para você colocar seus clientes. Vou colocar em prática. Mas é verdade, então às vezes o cliente está passando por uma situação, às vezes nasceu um filho, às vezes casou, né? Às vezes tá viajando, Cara, se você tá ali o tempo inteiro se fazendo presente, comemorando, vibrando junto com ele, né? Primeiro que você vai ver algumas oportunidades, né? Que de negócio são interessantes para você. E outra coisa, não é só para fazer negócio. Entende? É o ser humano que tá ali atrás, é o relacionamento, é o seu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, de impactar as pessoas. Eu não sei, eu gosto muito de gente, sabe? Eu gosto muito de conhecer pessoas e de contribuir na vida das pessoas. Então eu acho que é muito isso também, de você estar vibrando junto, de você estar vendo às vezes que a pessoa está passando por um luto e que você pode de alguma forma levar uma palavra, fazer presente, né? Isso é muito importante. Fazer a diferença na vida das pessoas. É isso aí. Ainda nesse bloco aí das IAs, eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes, porque assim, existe um nível de talvez a forma que a IA chegou em algumas demandas, as pessoas criaram algum tipo de resistência. Isso é fato. Mais de 85% das pessoas ainda tem um pouco de resistência em ser atendido por algo que não é humanizado. Ela tem isso, né? Pô, não é um humano que tá ali, eu tô sendo enganado. Sendo enganado. Né? E aí, assim,
Dentro desse negócio, dentro dessa, isso vem evoluindo para melhor, as pessoas aceitam em algum tipo de serviço, mas quando são coisas mais complexas, elas entendem que precisa ser... Como que você daria dicas para as pessoas dividir muito bem e não desumanizar algumas coisas e algumas coisas deixar? Até que ponto a IA pode ir e até que ponto você tira para o teu negócio não seja desumanizado e as pessoas não fiquem com essa resistência de tô sendo atendido por um robô. Eu acho que a IA, ela funciona muito a partir do momento que está sendo eficiente o atendimento com o cliente. A partir do momento que aquela comunicação, ela deixou de ser eficiente, já não vale a pena você colocar uma IA. Fica a dica. Então, por exemplo, na pré-venda. Na pré-venda, se você tiver um processo muito bem feito, aonde o cliente nem percebe que quem está falando com ele é uma IA, porque ele não percebe. Ele não percebe que quem está falando é uma IA. Que ele consiga agendar e que o seu processo está sendo mais eficiente, tanto para o cliente quanto para o seu negócio, vale a pena você usar IA. A partir do momento que aquilo ali está trazendo um ruído e o cliente está insatisfeito com a sua comunicação, com o seu atendimento, porque você trouxe uma ferramenta para o trabalho e aquilo ali deixou de ser prazeroso para ele, aí você tem que começar a rever o seu processo. Porque a IA, ela tem que vir para trazer eficiência para o seu negócio, mas para trazer mais relacionamento, para trazer mais negócio, para fazer com que o cliente ele queira estar dentro do seu negócio, ele queira continuar fazendo parte do seu, né, da sua empresa. A partir do momento que deixou de ser eficiente, até que ponto vale a pena você automatizar? E aí Será que você vai crescer na mesma velocidade? Será que você vai conseguir manter esses clientes? E aí vem um ponto muito importante, que é o que você falou, né? A pessoa tem que revisar o processo de tempo em tempo. Não adianta você, eu criei um processo aqui e largar ele lá, né? Não, você realmente tem que, de período em período, revisar para realmente ver se está sendo eficiente, ou se eu preciso alterar, ou preciso humanizar, enfim. Eu acho que também é um ponto que, às vezes, a pessoa esquece. Ela coloca um processo lá, né? Deixa rodando e não vê. Deixa rodando e não vê realmente ali os ruídos, que acaba mais trazendo coisas ruins para o negócio do que benefício, né? É verdade, é verdade. A gente sabe que para grande massa, né, a gente tem algumas companhias aí que elas colocaram um atendimento mais automatizado, né, tem um chatbox ali que responde o cliente e tudo mais. Até certo ponto, dependendo dessa demanda, vale a pena você automatizar para você ganhar em eficiência. Dependendo, você acaba perdendo muito cliente. E aí tem que rever realmente até que ponto vale a pena. Né? Porque se for para você não conseguir manter o cliente que você já tem, é aquela conversa que a gente tá falando lá atrás. Você vai gastar muito mais para trazer gente nova do que para poder manter quem você tá dentro de casa. Manter, né? Então tem que entender se a tecnologia já tá funcionando no ponto que você gostaria. Porque às vezes até a tecnologia funciona, mas da forma como foi feita para você não tá sendo eficiente. Isso. Né? Isso também é outro ponto, né? O que funciona para ti nem sempre vai, né? Pro teu processo nem sempre vai se adequar pro meu, né? É isso aí. Voltando em um assunto que muito me interessa, nos interessa, né, nesse momento, é a questão do posicionamento. Eu vejo que hoje tu tens um posicionamento, assim, incrível nas tuas redes sociais. Então, eu queria realmente entender um pouco sobre o que é importante para você criar um posicionamento, ter autoridade hoje no digital, que é algo que realmente tem uma concorrência muito grande, né? Então, eu falo até por mim, como corretora de imóveis, que estou nesse processo de construir uma autoridade, de ter um posicionamento novo. Então, fala um pouco pra gente, dá alguns insights. De posicionamento? Então, o posicionamento é você mostrar para o seu cliente, né, para as pessoas que estão ali vendo o seu negócio, quem você é, como você faz, contando um pouquinho de você dentro do seu posicionamento. E tem algumas ferramentas que a gente usa para a gente conseguir ser mais assertivo nesse posicionamento. Primeiro, eu falo que a gente tem que ser de verdade. Né? Porque senão é igual Big Brother. Se você criar um personagem, vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar. No Big Brother, quando você entra ali, todo mundo ama todo mundo, todo mundo
Você é da onde? Do Rio? Ai, eu adoro carioca. É a confusão. Você já viu? Todo mundo tá vibrando com todo mundo. Segunda semana, os fofoqueiros aparecem, os preguiçosos aparecem, é a confusão. Porque você não consegue fingir ser alguém que você não é durante muito tempo. E no digital não é diferente. Então, a gente sabe que tem muito charlatão em qualquer negócio, no presencial, no digital, né? Tem pessoas boas, tem bons profissionais e tem profissionais que só copia, só Ctrl-C, Ctrl-V, em todos os lugares. E no digital não é diferente. Infelizmente, até mais comum do que a gente gostaria. Então, primeiro é você mostrar realmente pro seu cliente quem é você. Como assim? O seu posicionamento, ele tem que ser coerente com aquilo que você fala. Né? Então, se você fala que você é, por exemplo, vou trazer um exemplo, que você é cristão, não faz sentido determinados comportamentos que você vai ter nas redes sociais. Porque a pessoa vai falar, mas não tá fazendo sentido, essa pessoa não falou que é isso, como é que ela tá se comportando desse jeito? Então, você tem que ter uma coerência dentro daquilo primeiro que você diz quem é você, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que adequar o seu posicionamento ao público que você quer atrair. Porque o que vende para um desvende para o outro. Se eu quero atrair o público high ticket, eu tenho que trazer um posicionamento que vai atrair esse público. Porque senão eu não vou atrair o público que eu quero. Se eu quero atrair um público mais massa, eu tenho que cuidar do meu posicionamento. Porque senão, esse público não vai nem olhar para o meu Instagram. Ele não vai nem olhar para mim na hora que passar ali. Porque ele não se identifica. Então, você é o seu nicho. Você tem que se identificar com o seu público. O seu público tem que... O seu nicho é muito bom. E é verdade. O seu público tem que olhar para você e ver que tem uma identificação. Porque senão a gente se conecta com pessoas que são semelhantes a gente, que parecem com a gente, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Que têm muitas das vezes a mesma moral, que têm os mesmos gostos. É ou não é? Se eu gosto de, sei lá, tomar vinho, eu saio com amigos que também gostam de tomar vinho. Mas se os meus amigos não gostam de tomar vinho, vai ter determinados passeios ali. Eu não vou querer fazer com eles, porque eu falar, eles não vão beber e eu quero beber. E vice-versa. Tô trazendo, né? Eu sou um bom parceiro. O dia do charuto. Então, a gente precisa ter uma identificação com o público que a gente está buscando, que a gente está atraindo, né? E isso é independente do perfil das pessoas que você quer trazer. Você tem que se identificar com aquele perfil. Você pode ver que tem alguns perfis nas redes sociais que você nem passa, porque não tem nada a ver com você. Aí você fala, nem olho, né? Ele nem, o algoritmo nem manda nada pra você daquele perfil, porque sabe que não é de interesse seu. Então ele vai mostrar pra você aquilo que você tem interesse, aquilo que se parece com você, aquilo que você gosta de ver. Então, por exemplo, eu trabalho com inteligência em vendas e alta performance. Então, eu falo de produtividade, eu falo de novos hábitos, eu falo de vendas, eu falo de desenvolvimento pessoal, eu falo de inteligência emocional. Porque o meu público de alta performance, ele se interessa por esse tipo de conteúdo. Então, se eu começar a falar de um conteúdo, sei lá, gente, hoje à tarde eu vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate incrível. O que isso tem a ver com... Alta performance, gente. Bolo de cenoura em 5 minutos. Entende? As pessoas nem esperam que eu faça isso, né? Eu faço jump, eu gosto de fazer jump. Gente, olha, amanhã de manhã nós vamos fazer uma live de jump. Mas o que tem a ver com o que eu falo? Não tem coerência, né? Então eu preciso trazer essa coerência. Tem gente que fala pra mim assim, eu sou uma pessoa muito aleatória, eu gosto de falar de tudo um pouco. Você vai falar pra todo mundo e não vai falar pra ninguém ao mesmo tempo, porque você não vai atrair as pessoas certas. Então, é importante se posicionar, por quê? Né, tem uma piada que eu gosto muito que fala o seguinte, né? Tem um cara que tava em cima do muro, de um lado tava os capetinha e do outro lado tava os anjinhos. E aí, do lado que tava os anjos ficavam gritando, pula, 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 chamando o cara pro lado deles. Aí, ele olhou pra um lado, os anjos tudo gritando pula, e do outro lado os capetinha, ninguém tava chamando ele. Aí ele olhou pros capetinhos e falou assim, mas eu não tô entendendo não, os anjinhos estão tudo querendo que eu pulo pro lado de lá, vocês não vão me chamar também pro lado de cá, não? Não, o muro já é nosso. Porque você tá em cima do... É verdade.
Você tem que se posicionar, qual lado que você tá. Muito bom. Né? Então você tem que falar quem é você. E quando eu falo do posicionamento, é o seu viés de valores, seu viés de princípios, porque senão você vai querer se conectar com todo mundo, mas as pessoas não vão se conectar com você. Porque as pessoas querem saber realmente quem é você. As pessoas se conectam com a sua personalidade. Elas querem o seu conteúdo, mas elas se conectam com a sua personalidade. E se você não mostra qual é a sua personalidade, pra mim não interessa me conectar com essa pessoa. Sim. Então, quem quer atrair todo mundo acaba não atraindo ninguém. Né? As pessoas, elas vão ser atraídas por aquilo que você tem que se parece com elas. Então, se o seu viés é de direita, por exemplo, eu não vou falar que eu sou de direita, senão as pessoas de esquerda não vão querer ficar aqui no meu Instagram. Cara, que bom. Você não é de esquerda, pra que você tá querendo que eles fiquem lá? Entende? Você tem que atrair as pessoas que você acredita que se parecem com você. Porque você ter uma audiência só por ter, não vai te fazer vender nada, não vai te fazer nem se conectar com essas pessoas. Então não faz sentido. Né? Então a primeira coisa que eu falo é, seja de verdade. Seja coerente com aquilo que você realmente é. Se eu sou aquilo ali, as pessoas têm que entender que eu tenho uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Né? Não é faça o que eu, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Né? Tem que ter uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. E uma outra coisa é usar algumas ferramentas que vão te ajudar a trabalhar a sua comunicação e mostrar para as pessoas quem você realmente é. Não adianta eu ser, eu tenho que mostrar que eu sou. Então, por exemplo, a gente tem os arquétipos que ajudam a gente a comunicar sem, muitas das vezes, a gente precisar ficar falando o que a gente é. Então, uma foto comunica. A tipologia comunica. As cores comunicam. Um vídeo comunica. Uma imagem comunica. Tudo comunica. Então, eu posso usar os arquétipos a meu favor. Eu não sei se vocês têm... Sim. Tanto conhecimento sobre os arquétipos, mas não é para engessar uma pessoa e falar assim, eu tenho que usar o arquétipo do mago, eu tenho que usar o arquétipo do governante. Não é para isso. Primeiro, é entender qual é o seu de verdade. Porque todo mundo tem um que sobressai mais. Modelam até o futuro. Exatamente. Inclusive o presente. Então, por exemplo, os meus arquétipos que mais... Geralmente a gente tem todos um pouco, mas alguns em graus muito maiores. Então eu tenho 2 como governante e o mago, que são muito latentes. Eu uso muito eles porque eu funciono desse jeito. Então para mim é muito simples, sou eu. Né? Então primeiro, quando a gente usa os nossos arquétipos de comunicação, fica muito mais fácil, porque você não tem que inventar um personagem para aquilo. Esse é o primeiro motivo, né? Claro que tem muita gente que traz um personagem que, né, que viraliza, que faz muitos negócios, e eu acho incrível, né? Mas não é o meu perfil, então a gente tem que entender qual é o nosso perfil, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer com que aquele arquétipo te ajude na comunicação para que você consiga mostrar para as pessoas quem você é através daquilo ali. Né? Imagina só que o arquétipo de uma marca, que é algo inanimado, ele transparece uma personalidade. Imagina a gente que tem uma personalidade, né? Então, por exemplo, a Rolex. Você vai olhar o arquétipo da Rolex, não é só o conceito dela, o logotipo dela, a fonte que é usada para a tipologia dela, as cores dela, o tipo de imagem que é feito, o tipo de comercial que é feito, a linguagem, o tipo de frase, tudo aquilo ali está comunicando alguma coisa. E na hora que você olha, ela comunica o quê? Ela comunica o arquétipo do governante. Aí você fala, cara, que loucura. E a gente faz isso. Então a gente também está comunicando. Então se a gente entende como que a gente vai usar isso a nosso favor para comunicar, isso facilita o entendimento do outro a seu respeito. Fica muito mais fácil para ele identificar e olhar para você e saber, né, quem é você, como é que é a sua personalidade. Então tem esse conjunto todo. Muito legal. Né, pra gente poder ser mais assertivo na comunicação. O papo tá muito bom. O episódio do Netflix. Não, eu tinha certeza que com a Érica... O 6º episódio do Netflix... Fala muito, né, Kátia? Eu falei, nossa, com a Érica o conteúdo vai ser tão bom que quando o Victor fez assim... Eu falei, nossa, sério? Já acabou, Victor? O episódio do Netflix tá acabando. Eu acho que essa também é a nossa tendência, né?
de gerar essa vontade? Porque quando você termina um Netflix, assim, um episódio, você tem vontade de assistir o próximo, é muito gostoso, Que né? bom, Então é é. muito legal. E eu acho que essa é a tendência do nosso Netflix aqui. Pra gente encerrar, a gente vai fazer aqui um quiz com você de perguntas bem rápidas, tá? Sim ou não, Legal. verdade ou falso. Eu vou fazer aqui, Vai lá, já tô vai aqui lá. Ai, meu Deus do céu. no gás com você. Vamos lá. O código da Érica, vamos lá. Vender é energia ou estratégia? As duas coisas. Vendedor sem energia morre. Sem estratégia, também. Café antes da meta ou vinho depois da vitória? Ai, as duas coisas. Tem que estar ligado antes da meta e tem que relaxar e comemorar depois da vitória. Eu concordo. Trabalhar no silêncio da madrugada ou com música em movimento? Caramba. Eu tô muito eclética hoje. Se eu responder as duas coisas de novo, vão achar que eu tô no meio do muro, mas não tô. Mas eu preciso me concentrar no silêncio. Mas se não tiver música e tiver barulho e não tiver energia, a coisa não flui. Dica para os vendedores: negociar com o coração ou com a planilha? Fazer Essa é conta boa. antes de negociar com a planilha, mas negociar com o coração. Se você colocar o seu bolso no lugar, acabou. Não tem negócio. Fim de semana perfeito: descanso com a família ou um evento de networking? Ai, eu amo evento de network, mas eu priorizo muito, muito, muito estar com a minha família no final de semana. Eu amo. Acabou de vir de Dubai, então, cidade preferida: Nova York ou Dubai? Ai, difícil, hein? Eu tenho a minha, fala a sua. Ai, eu adoro Nova York. Ai, não sei. Eu gostei demais de Dubai. Eu adoro Dubai, mas acho que Nova York ela tem uma magia que ela Eu eleva acho o seu que mindset, assim. Nova sabe? York no Natal. Nova York no Natal parece Ai. filme de sessão da Eu tarde, até não falei parece? pro Fala Victor sério. hoje lá no shopping. Falei, nossa, queria tanto passar o Natal em Nova York. É, tem cara de filme de sessão da tarde, é bom, né? Mas só pra dizer que o Natal lá não é assim, é Não. tipo, bem rápido, tipo, não é essas coisas, mas tudo bem. Um dia ideal: manhã de brincadeiras com seu filho ou uma tarde de gravações e mentorias? Isso acontece todos os dias. De manhã é pro meu filho, de tarde eu faço mentoria e gravo esporadicamente. Mas faço mentoria praticamente todos os dias. Se sua vida fosse um filme, Érica, se chamaria? Uau! Podia ter me preparado para essa pergunta, né? Ai, gente. Caramba, se minha vida fosse um filme, Essa é difícil. Fico a pensando. improvável. Ah, improvável. E qual seria a trilha sonora? Uau! Tem uma música que eu gosto muito que chama Eu Tenho Você. Legal. E se você pudesse dizer qual que é o código de vida da Érica, se você pudesse falar para os nossos ouvintes hoje, cara, de tudo isso aqui, toda a minha vivência, toda a minha experiência, o meu código é... Eu tenho um propósito de vida hoje. Eu acho que o meu código... Eu acho não, eu tenho certeza que o meu código hoje é propósito. Eu amo trabalhar, amo ter resultado, amo ser reconhecida. Eu acho que a gente tá nessa energia o tempo inteiro, é muito gostoso a gente sentir que a gente tá contribuindo na vida das pessoas. Eu comecei a minha mentoria por um motivo. Porque eu quero ser a resposta de Deus para a vida das pessoas. Então, hoje o meu código é propósito. Legal. Eu, de verdade, acho que é bom demais ganhar dinheiro, é bom demais ter sucesso, é bom demais ser reconhecido, é bom demais a gente conhecer lugares, ter coisas. Tudo isso é maravilhoso. A gente não pode ser hipócrita de falar que não é, porque é bom. Ir para Dubai, ir para Nova York é bom. Mas se não for por pessoas, não faz sentido nada na vida. Então, eu quero realmente ser a resposta de Deus para a vida das pessoas. Eu quero fazer a diferença na vida delas. Quero que Deus me use para que isso possa acontecer. Minha mãe dizia assim: ame as coisas e as coisas nunca vão te amar de volta, mas ame pessoas. E você gerará um propósito na vida delas. Pois é. E eu acredito de verdade nisso. Legal, Érica. Que bom te receber aqui. Foi um prazer, uma delícia de bate-papo, de ensinamentos e de aprendizados. É isso Chegamos aí. ao final, né? Érica,
Érica Crivellari. Escreveu aqui, gente. Eu escrevi, eu falei, poder... não posso ter a gafe de errar o nome dela novamente. Muito, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente sabe que a tua agenda é corrida, né? Teu marido tá ali sentado, teu filho em casa te esperando. Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. É muito importante pra gente trazer uma pessoa como você, o teu conteúdo, enfim, né? Muito mais coisa. Espero que em breve, né, você possa voltar. E é isso, obrigada de coração. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Eu adoro contribuir. Toda vez quando vocês quiserem me convidar, estou à disposição, vai ser uma honra estar aqui de novo. Foi muito gostoso o bate-papo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Falo que cada vez mais a gente tem que ter pessoas, tem que ter profissionais assim como vocês, que estão trazendo conteúdo de valor, que estão trazendo respostas para a vida das pessoas, que estão trazendo um conteúdo que as pessoas podem aproveitar em várias áreas, né, para poder crescer. Antigamente a gente tinha que pegar um voo para poder ir para outro lugar para conseguir, né, aprender alguma coisa, né, aproveitar um pouquinho, pagar cursos muito caros. Hoje em dia o conhecimento está na palma da mão, né? Ainda com IA. Exatamente. Tá na palma da mão. Então tem pessoas incríveis que fazem esse trabalho aí de sempre estar trazendo, né, conteúdo e valor para a vida das pessoas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. Obrigada. Pessoal, chegamos ao final. Você pode nos seguir nas redes sociais, pode seguir a Érica, que vai aparecer aqui também embaixo. Pode compartilhar o nosso vídeo se fizer sentido, se inscrever, apertar no sininho, hypar. Foi muito legal compartilhar com vocês. A Kátia trouxe esse livro aqui, que é a Bíblia de Vendas, que a gente super indica para vocês. Então, se você quer ler um livro, eu li esse livro há muitos anos e ele é especial. Ele diz assim, cada resposta do cliente é uma senha para a próxima pergunta. É muito legal esse livro. É muito Ele bom. te leva para um próximo nível. Se você quer ir para o próximo nível depois desse podcast, entra lá no Instagram da Érica, segue. E foi muito bom estar aqui. E Kátia, código? Sucesso não é acaso, é código. Até mais. Legal.